terceiro ano, boa tarde. Espero que estejam todos bem, que tenham tido um ótimo dia. Hoje nós vamos retornar nossa aula de ciências, tá certo? Primeiramente, antes de iniciarmos nossa aula, quero que você dê uma pausa no vídeo, tá certo? Faça a sua oração e após a oração, quero que prestem bem atenção na nossa aula de revisão, tá certo? Hoje nós teremos a revisão de ciências, então fiquem bem ligadinhos, tá certo? E prestem bem atenção para a gente relembrar tudo aquilo que a gente já viu em aulas passadas, tá bom? Então, gente, vamos dar início à nossa revisão de ciências, tá certo? Então, quero que todo mundo preste bem atenção, tá certo? Pra gente relembrar direitinho sobre tudo aquilo que a gente já viu, tá? Então, quero que vocês se dediquem bastante, tá certo? Se houver alguma dúvida, você escreva no caderno sua dúvida e depois você pode me perguntar, tá certo? No privado. Vamos lá. Nós, nessa unidade em si, que foi sobre as plantas, né? A gente estudou as partes das plantas, como o movimento delas, como elas nascem, né? O tipo de cada um. Então, a gente aprendeu dois assuntos, dois subtemas, que foram as partes e como as plantas nascem. Então, hoje a gente vai rever tudo aquilo que a gente já viu, tá certo? Bom, da raiz ao fruto. Então, a gente sabe que, como nós, as plantas, elas também possuem suas partes. Nós temos tronco, nós temos nossos membros, né? E a planta, ela também possui o fruto, a folha, o caule e a raiz, como se está mostrado aí nessa imagem. Então, a gente pode perceber nessa imagem todas as partes das plantas, né? A raiz, que é lá embaixo, o caule, a folha, a flor, o fruto, né? Então, a gente sabe todas as partes das plantas. E agora a gente vai relembrar a função de cada uma. Bom, a princípio, nós vamos falar sobre as raízes. Então, qual é a importância da raiz? Qual é a função da raiz? Então, gente, a raiz, ela tem função de sustentar a planta, tá certo? Para que a planta não deite, a planta não caia, não saia do solo facilmente, tá certo? E, além disso, sua principal função é absorver a água e os nutrientes, tá? Então, é por meio da raiz, tá certo? Que ocorre essa absorção, tá certo? E nós temos três tipos de raízes. Nós temos as raízes subterrâneas, que são aquelas que são dentro do solo. Nós temos as raízes aéreas, tá certo? Que são aquelas que são expostas. E nós temos as raízes aquáticas, como que ficam na água, né? E as raízes tuberosas. A gente não viu todas essas raízes, mas uma dessas raízes a gente aprendeu bem, que foi a raiz tuberosas. As raízes tuberosas são raízes que nós consumimos, que como na imagem mostra aí, ó, que é a cenoura, que é a batata doce, que é a batata inglesa, né? Então, a cenoura, a batata, nós temos a cebola, nós temos o cará, o inhame. Então, todos esses alimentos que nós consumimos, eles são raízes. Os caules. Os caules é uma parte da planta que tem principalmente a função de conduzir substâncias e de sustentar também a planta.
Então, é por meio do caule que ocorre o transporte, tá certo? Então, no caule ocorre o transporte de água e de sais minerais. Da raiz, então o caule pega os sais da raiz e leva para as demais partes das plantas, tá certo? É um órgão que, junto com as folhas, compõe o sistema caulinar, tá? Então, nós temos aí alguns tipos de caule que nós vimos, que é o tronco, que é aquele vertical, o mais forte, né? O mais grosso. Rizomas, estolões, nós temos os bulbos, as gavinhas, não é mesmo? Então, nós temos essa diversidade de caules. Então, nós temos aí os caules também, 3 tipos de caules, né? Nós temos os caules aéreos, que são esses aí que ficam expostos, tá certo? Nós temos os caules aquáticos, como a gente tá vendo aí. Eu acho que é a Vitória Régia, né? Que ela é feita a bandejinha. Então, esses tracinhos aí ligando são todos caules, tá certo? Então, são caules aquáticos. E nós temos também caules rasteiros, que, como da melancia aí, são caules que são rasteirinhos, baixinhos. As folhas. Então, qual é a função da folha? A folha é um órgão vegetal que faz. Ela surge do caule e nela é realizada a fotossíntese, que é a transformação da luz do sol em energia para a planta, tá? Onde o alimento para as plantas é produzido, tá certo? Então, é por meio da planta, por meio da flor, da folha, que o alimento da planta é produzido. Além disso, as folhas liberam o oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos. É justamente essa a principal função. Então, como a gente pode ver aí também, uma das principais funções das folhas é a liberação do oxigênio, né, que é um gás muito importante para nós. Como a gente pode ver aí, nós temos 4 tipos de folhas, e folhas de anatomias totalmente diferentes. Umas mais longas, outras mais curtas, né? E todas são diferentes umas das outras. As flores. A função primordial das flores é a produção de semente para a formação de novas plantas, garantindo a sobrevivência da espécie. Assim, a produção das plantas. Para isso, elas são formadas por folhas modificadas, geralmente de cores atrativas e formatos diferentes para atrair seus polinizadores. Seus polinizadores Prestem bem atenção agora nessa imagem que tem aí. Então, nós temos uma parte da flor completa, tá certo? Que é a flor que nós conseguimos ver. E nós temos, ao lado, nós temos 2 pequenas flores, que a de cima é a flor feminina e a de baixo é a flor masculina. Então, como tia tinha dito em aulas passadas, que na flor existe o órgão, tanto feminino como o órgão masculino. Então, aí nessa imagem a gente pode ver bem explícito as 2 partes da flor, os 2 gêneros. A flor, a parte feminina é esse talinho amarelo, e a parte masculina são os talinhos, tá certo? Aí aqui nós vamos falar um pouquinho detalhadamente sobre as partes da flor. Então, nós temos 4 principais partes. O estame, que é a estrutura masculina, tá certo? Que são esses, como se fossem grãozinhos, tá certo? São os pozinhos. O carpelo, que é a estrutura feminina, que é esse talo aí verdinho de dentro.
As pétalas, né, que vocês já sabem o que é, são essas partes vermelhas. E as sépalas, localizadas abaixo das pétalas, que são esses talinhos aí, tá bom? Os frutos e as sementes. Qual a função do fruto? A função do fruto nada mais é do que proteger a semente, tá? E promove a propagação e perpetuação da espécie. Então, a principal função do fruto é de proteger a semente. E qual é a função da semente? A semente tem a função de formação dos vegetais. Então, é por meio da semente que se dá também origem a uma nova planta, tá? Como as plantas nascem? Então, a gente viu 3 exemplos diferentes de como nós conseguimos plantar uma planta, né? Então, a gente pode plantar por meio da germinação, que é com o uso da semente. Nós podemos plantar por meio da muda, que é a parte desse lado daqui, tá certo? Aqui. E broto, que é o brotamento, que a planta pode nascer novamente a partir de um fruto, como a gente pode ver aí a cebola, tá bom? Então, vamos lá. Semente em diferentes lugares. Então, nós sabemos que as plantas, elas não possuem pés para se locomoverem. Então, como é que ocorre uma vegetação? Do nada começa a surgir plantas de diferentes tipos. É por meio do auxílio desses sementes que são projetadas as sementes. Então, as sementes que são espalhadas pelo vento, quando o fruto é muito leve, o vento bate nele e leva. Temos sementes que são transportadas por animais, tem sementes que já tem, como se já são específicas para grudar nos pelos, na pele dos animais, tá certo? Também nós podemos, também pode acontecer a movimentação dessas sementes por conta dos animais que consomem ela, e quando ela é digerida, sai nas fezes, aquela fezes quando entra em contato no solo, ela pode gerar uma nova planta. Nós também temos um movimento pelo rio, tá certo? Quando uma árvore é muito próxima do rio, aquele fruto cai dentro do rio e o rio leva esse fruto e essa semente até um local adequado. E nós também temos o movimento pelo ser humano, onde nós pegamos a semente e espalhamos sobre a terra para nós termos uma plantação, né? Então, gente, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham absorvido bem o assunto, tá certo? Relembrado, que tenham conseguido, tá certo? Lembrar tudo aquilo que a gente já tinha falado, tá bom? Se tiver alguma dúvida ou quiser lembrar de algo, tá bom? Que não entendeu muito bem, vocês podem falar comigo, tá certo? Para vocês relembrarem. Se quiserem anotar algo importante, vocês podem, tá certo? Utilizar o caderno, fazer uma revisão, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.